Fear the Walking Dead se despede de mais um personagem aqui nesse episódio, e aqui nós também tivemos uma atitude bem estranha de um zumbi. Será que nós estamos lidando com aquela variante do zumbi lá da França? Bom, a gente vai falar sobre isso e sobre outras coisas desse episódio 12 da 7ª temporada de Fear, então vem comigo. Bom, galera, o John Dory vai ganhar um certo destaque aqui nesse episódio, que foi interessante, mas ao mesmo tempo foi bem triste também. Isso tudo por causa do Victor, que tá cada vez mais lunático e cometendo atrocidade atrás de atrocidade. E desde o início, essa ideia do Strange de querer provar que as habilidades dele de sobrevivência são as melhores já era uma atitude infantil, egocêntrica. Eu já falei bastante sobre isso nos vídeos sobre essa temporada, e aqui nesse episódio fica provado mais ainda que ele só se preocupa consigo mesmo. Na mente louca dele, tudo que importa é ele conseguir construir esse legado para perpetuar a sua imagem, e para conseguir fazer isso, ele vai cometer as piores coisas possíveis. Um bom exemplo disso é a cena inicial desse episódio, onde ele joga de lá de cima da torre várias pessoas, como se fosse uma atividade administrativa qualquer, né? Como se não fosse nada. Uma outra cena que exemplifica toda essa megalomania do Victor é aquele momento em que ele conversa com o Dory sobre essa história toda aí de construir um legado. E assim como todos nós aqui desse lado da tela, a June e outros personagens também já estão cansados de todas essas baboseiras aí do Victor. Eles começam então a se articular com o Morgan para que eles possam conseguir tirar a Mo dali de dentro, né? Para que assim eles possam finalmente invadir a torre e tocar o terror ali dentro. Já o Dory acredita que existe uma outra solução para esse problema, e ele quer arriscar conversar com o Victor para tentar convencê-lo de que ele tá indo por um caminho errado. Obviamente ele não vai conseguir fazer isso, que vai fazer com que o John se arrependa, né? E ele vai então tentar ajudar a June a finalmente tirar a Mo dali de dentro. E olha, tadinha da Mo, né? Tá sendo usada ali, né? Parece um saco de milho sendo jogada de um lado pro outro. Ainda bem que pelo menos aqui nesse episódio ela conseguiu sair ali da torre. Bom, e como eu falei no início, esse aqui foi um episódio de despedida de personagem, né? E no caso nós estamos falando do John Dory. Apesar dessa ter sido uma perda, principalmente pro lado ali da Alicia e do Morgan, né, que estão aí se arriscando contra o Strange, pelo menos a morte dele foi uma morte heróica ao ele conseguir tirar a Mo dali de dentro. Por outro lado, eu não sei pra vocês, mas pra mim a morte dele não teve nenhum impacto, muito diferente da morte do John filho, né, que foi uma morte bem triste, e essa foi mais uma daquelas mortes mesmo só pra enxugar aqui o elenco. Uma outra morte desse episódio foi daquele personagem que acompanha o Victor desde que ele fundou ali a torre, né, como uma comunidade, que foi o Howard. A gente conheceu aqui um pouquinho da história dele e das motivações para ele apoiar o Victor em tudo que ele faz, mas sinceramente para mim a morte dele também não teve nenhum impacto. Bom, galera, mas antes do Dory morrer, a gente teve uma cena bastante interessante naquele momento em que ele tá meio que discutindo com a June, né, se eles devem ou não tirar a Mo dali de dentro. A gente viu que no meio de toda aquela confusão ali, um dos zumbis acabou batendo no braço dele de uma forma bem diferente do que um zumbi qualquer ali faria. E pra mim aquilo ali foi tudo menos algo normal. Será que a série quis aqui introduzir aqueles zumbis diferentões lá da França, ou essa aqui foi só uma cena forçada? Bom, para quem não viu World Beyond, nós tivemos no último episódio uma cena pós-créditos bem interessante, mostrando todo esse conceito aí de mutação zumbi, variante, enfim, como você quiser chamar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card se você quiser ver depois mais detalhes sobre essa cena. E lá nós vimos essa versão bem assustadora, bem interessante também, desse tipo de zumbi diferente lá na França. A série não revelou exatamente em que momento da linha temporal da franquia aquela cena acontece, mas pelo ambiente bem devastado, bem abandonado, dá pra gente perceber que é algo bem depois do início da infestação zumbi. E por sinal, essa foi uma cena bem legal, e se você não assistiu, eu acho que vale a pena você conferir. Então, depois da gente saber da existência desses outros zumbis, e depois dessa cena bem esquisita que a gente viu aqui em Fear the Walking Dead, né, fica essa dúvida se o que eles fizeram aqui realmente foi algo relacionado com isso ou não. Apesar de existir sim a possibilidade da série estar introduzindo esse conceito de zumbis mutantes aqui nesse episódio, eu tendo a achar que isso ainda não aconteceu aqui, pelo menos por enquanto. E tudo porque, se a gente prestar bastante atenção na cena, em tudo que acontece antes, durante
durante e depois desse movimento diferentão aí do zumbi. Esse foi o único movimento diferente que o zumbi fez ali nessa cena, não teve mais nada que indicasse essa diferença, essa mutação zumbi, nem antes e nem depois. Então eu acho que se ele realmente fosse um zumbi mutante, ele não ia se comportar diferente só naquele momento. Então pra mim aquilo foi mesmo só uma cena um pouco forçada. Bom, mas é isso que eu acho. Me fala aqui nos comentários se vocês acham que é realmente um zumbi mutante ou não. Por mais que eu pense que esse ainda não foi o momento em que eles trouxeram de volta esses zumbis iguais aos da França, eu tenho esperanças de saber mais informações sobre isso, porque é algo bem interessante. E se Fear the Walking Dead tiver uma vida longa, eu acho que dá para eles desenvolverem algo legal a respeito disso. Já na série principal, como a gente já tá entrando na reta final da história, eu acho que só dá para fazer mesmo um gancho sobre isso. Ou talvez, quem sabe, desenvolver um pouco mais dessa história toda, né, lá nos filmes do Rick. E sobre o episódio, eu acho que ele foi ok, não foi nada surpreendente ou muito diferente do que a série já fez antes. A temporada segue e a gente segue aqui também acompanhando os episódios e trazendo vídeos semanalmente para vocês sobre Fear the Walking Dead. Bom, pessoal, então essas são as minhas considerações sobre o episódio 12 da 7ª temporada de Fear the Walking Dead. A gente se vê numa próxima aqui no canal e até lá!